A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá, amigos da Web TV São Caetano, um grande abraço para você que acompanha a nossa programação. Nossa cidade é o canal, nosso encontro semanal está começando. É o Café com Fatos, toda quinta-feira aqui discutindo os temas mais importantes, tratando dos assuntos que mexem com a vida da região do ABC principalmente. Falando de saúde, de educação, de transporte, de segurança pública, conversando com os nossos representantes, cobrando das autoridades as medidas necessárias para a melhoria da qualidade de vida da nossa região, dando espaço a esses representantes também para prestarem contas. Estamos aqui aguardando também a sua participação. Você que nos acompanha é fundamental. Você faz contato o tempo inteiro com a gente aqui dentro da Web TV São Caetano, do nosso portal. Pode usar também o Twitter, o Facebook, as redes sociais. O tempo inteiro você faz perguntas, registra reclamações, críticas, sugestões. Muito bom estar com você de novo. E no momento derradeiro aí do ano em que o clima político ferve, principalmente nos legislativos municipais. Estamos vivendo momentos de decisão. Como vai ficar o comando das câmaras municipais a partir de 2015? Os projetos mais importantes, os orçamentos. Hoje, São Caetano na pauta, não é isso, Leandro Amaral? Boa noite. Isso, boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos amigos da Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. E hoje aqui ao vivo em cores, né, Anderson? Semana passada nós falamos ao vivo direto da Câmara de Santo André, até porque lá a situação pegou fogo literalmente, né? O Grana perdeu a maioria na casa, o prefeito de Santo André, foi eleita a nova mesa diretora para o biênio 2015 e 2016 e o governo literalmente perdeu a queda de braço com o Legislativo. Embora tenha sido eleito o Bispo Ronaldo da base governista, toda a articulação foi feita por opositores ou independentes ao atual comando do passo. E hoje vamos transferir toda essa conversa, canalizando o assunto aqui em São Caetano e por isso, com muita alegria, recebemos em nossos estúdios mais uma vez o vereador Dr. Éder Xavier, atualmente sem partido. Dr. Éder, boa noite, obrigado pela presença. Satisfação estar aqui no programa Fatos com Café. Opa, Café com Fatos. E também estar junto com o Anderson Amaral. Olha lá ele, e o Leandro Afonso. É porque os dois são uma coisa só, né? Então a gente faz essa brincadeira. Mas uma satisfação ser convidado para estar aqui no programa de vocês novamente, jornalistas independentes. Muito obrigado. Perfeito. E, doutor Éder, para a gente começar, já que o assunto foi presidência, tivemos eleição da presidência da Câmara em Ribeirão Pires, o Executivo perdeu a queda de braço. Rio Grande da Serra também, Santo André também. A única exceção até agora foi Mauá, em que o prefeito Donizete Braga conseguiu manter um petista no comando da casa. Segunda-feira acontece eleição em São Caetano do Sul. Qual a sua expectativa em relação a este pleito interno da casa? Vocês bem disseram aí no começo o Anderson fez essas considerações, momento pujante, né? Assim, coisas acontecendo e tal. E eu vejo isso assim, nós temos aquela situação de multidão. Né? Multidão. Ainda na região, que é bastante desenvolvida do ponto de vista econômico, a educação, social, etc., ainda persistiu durante muito tempo a chuteira do bico duro, a bola de capotão, tapinhas nas costas, cachaça, compra de voto. Agora, as eleições presidenciais, meu ponto de vista, está mostrando que agora não somos mais uma multidão que segue um grito. Parece que no Brasil, também na região do ABC, nós temos agora uma outra situação. O povo conhece o território. Então há uma pressão popular que acaba resvalando, ou orientando, ou impulsionando um vetor de mudança no comportamento dos vereadores. Isso deve nascer aí, porque o que a gente percebe é que os prefeitos, né, porque os poderes são independentes, legislativo, executivo, aquela torniquete que vai lá e faz o que eu quero, porque eu sou prefeito, troca por carguinho. Diz amém a tudo. Mas sempre foi. Aqui em São Caetano foi. São Caetano foi, e esses 2 anos também foi. Foi Na assim, verdade, até foi agora? assim. Eu não vejo nada de oposição construtiva. Olha, o cara vai fazer uma oposição, falar algumas 3, 4 coisinhas para depois ser chamado lá por alguém lá do governo. O Éder costuma falar na tribuna a geopolítica, né? O Pio falou que agora tem uma geopolítica. Que geopolítica? Respeitando o Pio, é um moço que vai ter muito futuro. O Fábio Palácio, o Pio, esses moços novos aí tem Beto grande Vidosky. Beto Vidosky. O Beto Vidosky é boa pessoa aí, um menino que
Não, então são os mais novos que vai para casa e que tem uma postura. Agora, a geopolítica, que ele quis dizer, é que há uma situação política diferenciada na casa. Mas, de verdade, isso não é o que acontece. Quer dizer, porque fazem oposição, o que eu vejo levantar lá. Então não tem união de ver. Oposição. Eu, você, os 5. Vamos falar aqui, vamos até o final, vamos propor. Vamos assinar os 5 pedidos de CPI, então, da saúde. Vamos assinar. Assina e põe lá. E se não tiver outros, ele fala, olha, povo, eu pus lá a assinatura, mas não vejo coisa organizada. Senta e espera, né, doutor? Eu não vejo coisa organizada, de oposição, coisa nem geopolítica, de coisa nada disso acontecendo. Então, voltando para a pergunta, como é que é a expectativa para a segunda-feira da Câmara? Então, se tem uma outra situação que pode estar, porque eu não sei desse fenômeno que está acontecendo na região, do executivo não acalcanhar o legislativo. Então, se existe isso, pode ser que também tenha um reflexo em São Caetano. Vamos ver o comportamento do Paulo nessas horas, nesses dias, né? De uma parceria, até né, pode ser uma parceria do executivo para realizar, para fazer, para não fazer uma oposição inconsequente, sem fundamento. Tudo isso pode ser. Eu acho que a relação entre executivo pode ter esses encaminhamentos, para não falar acordo ou esquema, até que tem outra conotação. Então, eu objetivamente, sabe, Leandro, eu penso assim, olha, se o Paulo falar com os vereadores, a realidade que ele conhece da dívida, dos problemas que nós temos estruturais, da falta de gestão, porque nós temos escola, nós temos hospital, nós temos 1000 e poucos leitos, nós temos tudo, o que falta é gestão. E se ele falar com você e fizer um pacto, que haja que seja esse ou seja aquele, porque acima das pessoas, ou de quem vai ostentar o título, está um pacto materializado, em bem da sociedade, que passa a sociedade sacretarense por muitos problemas. Doutor, agora, daqui 2 anos tem eleição, ninguém vai querer fazer pacto agora. Bom, então é isso. Se não houver isto, é cada um por si, pode até o Paulo ter uma surpresa também, como aconteceu nos outros municípios. Essa é a minha expectativa. Esse é um problema. Problema que ele pode ter. Se não fizer um pacto real, e aí você tem toda a razão, eu concordo. Ano que vem, as eleições já em 2015. Porque é ali que se começa. Lógico, aí você vai votar na urna, mas toda a discussão. Passou o carnaval, não sei nem se dentro do carnaval também, antes do carnaval, aí passou o Papai Noel, passou todo mundo, as mulheres peladas na televisão, pum, que tem o carnaval. Aí começa o carnaval político, vira tudo um circo, atira daqui, atira de lá e tal. Então. E o povo que pediu mudança nas urnas? 63% da população, depois de 30 anos do PTB, pediu mudança. Esse povo está sendo respeitado, doutor? Não está. O que está acontecendo, do meu ponto de vista, é o seguinte. Nós temos uma falta, eu tenho insistido nisso, de comunicação real com o povo. O governo Paulo Pinheiro, infelizmente, não é o moço que está lá, o escarmelote na comunicação. Ou ele, ou o prefeito, sei lá o que for. Há uma certa dificuldade para comunicar com o povo. Então, se você não fala para o povo o que realmente está acontecendo, mostra. Porque o Paulo falou de transparência na rua. Mostra a transparência, mostra tudo direitinho. Um pacto com o povo, verificando. Então, o que acontece? Há um respeito em comunicar a verdade. Começa aí a base do respeito. E depois você vai praticando coisas, respeitando aqueles 63%. Começou a falhar, do meu ponto de vista, na falta de comunicação efetiva, transparente. Peguei isto, o tribunal disse isso, abre as contas, coloca tudo lá, vê o disso. Faz um. Por que não pode mostrar o saldo do banco? De todas as contas bancárias? Vamos fazer coisa nova. Olha aqui, caiu um chequinho lá, na conta da prefeitura, das autarquias, abre a conta do banco. Então, era para fazer umas coisas, isso não aconteceu. Se falta comunicação, falta transparência permitida, já começa aí uma falha de relação com o povo. E as coisas então vão se aumentando. E o que é pior? Em São Caetano, nunca teve... Olha, Leandro, vamos ser verdadeiros. Vocês só cobrem política, nunca teve oposição, nunca teve Câmara Independente, subservientes, como é que eu falo? Jurássico. É tudo assim aqui, é verdadeiro. O prefeito, 8 prefeitos só, sentou um, falou agora é o João, foi o João falou que era Pedro. É tudo uma sequência, não teve nada de oposição. Não tem nem expertise de situação em oposição em São Caetano. Quem é? Qual a oposição efetiva hoje em São Caetano, hein? Éder Xavier não é não, porque também não estou organizado para fazer. É quem que é, então? Não tem oposição, não tem situação, não tem nada. Então, eu vejo um desrespeito de todos, executivo e legislativo, para prestar aquilo que as urnas muda. Essas coisas não aconteceram, você tem razão. E qual é a marca do governo Paulo Pinheiro até agora? Chegamos à metade do mandato, qual é a marca? Olha,
o que eu acho que ele poderia falar, e aí precisaria ser transparente, que eu poderia tentar fazer e comunicar, eu paguei 100 milhões de reais. Dos 300 que tinha, que é um absurdo, o tanto de dívida que nós temos. Pagou um terço da dívida. Pagou um terço. Então, isso que ele poderia falar. Agora, tem muitas outras coisas que elas são menores, mas que também aconteceram no governo Paulo Pinheiro. Por exemplo, a Secretaria de Esporte. Teve lá competições, ganhamos competições, judô, os dois irmãos lá da educação mundial, uma série de coisas aconteceram lá em todo o setor. Na Fundeb nós ganhamos. Essas coisas não aparecem para a população. Então, eu vejo assim, a comunicação é muito, muito deficitária. Porque não tem verba, sei lá, porque não tem. Agora, me parece que aqueles que foram que fizeram a comunicação, as empresas de publicidade, parece que agora não vai continuar, que há 20 anos estão aí, que é os Cavassani, não sei o quê, parece que isso vai mudar. Então, quem sabe... Está rolando a licitação para contratar agência de publicidade. Mas que seja, então, alguém que possa comunicar as conquistas naturais de ação direta ou indireta da administração Paulo Pinheiro. Olha, eu acho assim, penso assim, não tem comunicação o governo Paulo Pinheiro. Esse é um grande problema que eu falo desde janeiro de 2013 e quando secretário de esporte, numa reunião, a primeira reunião que eu participei, primeira reunião com todo o secretariado do Paulo, junto com o Paulo, com a dona Graça, com a Gica, com todo mundo lá. Eu fui o primeiro a falar, sou falador mesmo. Cadê a comunicação? Escamelote, você não é filho do homem. E se fosse filho, não é porque é filho que faz... Você não é assessor. Essa confusão de secretário de comunicação e assessoria de imprensa, ela persiste. Então eu faço um apelo aqui. Vai ter mais 2 anos? Vamos comunicar mais eficiente, Paulo, por favor. Doutor Éder Xavier, responde pro caboclo aqui. Uhum. Por causa de que não tem oposição nessa cidade de São Caetano do Sul, hein? Qual que é o motivo? Vamos pensar numa coisa junto? Qual é a cidade, qual é a capital, qual é a comunidade no Brasil que tem todas as ruas asfaltadas? Que tem 1.000 e poucos leitos para 150 mil, na proporção, lógico. 1.000 e poucos leitos. A ONU diz que nós precisamos de 350 leitos para 150 mil. Nós temos 1.000 e poucos leitos. Então temos sobrando aqui. Sobrando. Escola para todo lado. Todas as ruas asfaltadas. Esgoto tratado. Nós temos tudo. Falta gestão. Então veja. Gestão é um negócio complicado. Gestão você tem que estudar, gestão você tem que se dedicar, planejar, depois você tenta de um jeito, erra, depois você acerta. Isso. Gestão não é assim. Quem é que quer pôr a mão na cumbuca da gestão, hein? A gente não vê ninguém. Outra coisa, operadores da política de São Caetano, operadores no bom sentido. Tem operador, aqueles que metem a mão no dinheiro, não é isso que eu estou falando. Então vamos trocar operadores. Vamos falar, agentes políticos que tem, será que tem 50 na cidade? Vamos pôr nome. Quem pode mexer na política o ano que vem? Vamos pensar nisso. Maurício, certamente. Gilberto Costa, certamente. A Dalmas, certamente. Uma meia dúzia de vereadores que se destacam, que vão falar alguma coisa. Tirando isso aí, não tem nada, não tem ninguém que quer fazer nada. Quer que aconteça em São Caetano tudo como se cair do céu. Então não tem oposição, não tem quem fala, não tem nada. Sabe quem é o responsável por isso? Você, povo. Você não exige nada. Você fala, alguns estão falando. Essas oposições que vai no Facebook, que fala coisa que não tem nem fundamento, eu já desafiei eles. Arranja 500 assinaturas. Por exemplo, vamos falar um negócio. Nós somos campeões. São Caetano é campeão, pode entrar aí e ver. São Caetano é dado oficial, não é de político não. Da Sabesp, não, na base da... Nós estamos morrendo tudo aqui. O prejuízo da nossa saúde, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Nós somos poluídos, São Caetano, para chuchu. Quem é que consegue? Eu também não consegui. Porque o povo também não ajuda. 8.000 assinaturas. Vamos fazer uma lei de iniciativa popular. E vamos mandar um projeto lá do povo, como foi a ficha limpa. A ficha limpa é a iniciativa popular do povo. Nós não fazemos nada, o povo também não ajuda, né, pessoal? Vamos ajudar. Bom, nós vamos falar mais, Éder, mas antes nós vamos aqui a um breve intervalo comercial, depois de tomar um cafezinho, na volta vamos continuar atualizando todo o cenário, a conjuntura aqui da política de São Caetano do Sul. Até já.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Vestibular USCS, inscrições abertas para cursos presenciais e à distância. Inscrições até 14 de janeiro. Se ligue nos novos cursos para 2015. Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia de Produção, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Segurança da Informação. USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Cresça com a gente! Rápido, pai bola, já estamos de volta aqui com o Café com Fatos, segundo bloco do programa desta quinta-feira, entrevistando o Éder Xavier, vereador em São Caetano do Sul, e conversando aqui, evidentemente, sobre os bastidores, sobre todo o clima que antecede o processo eleitoral em São Caetano, definição da nova mesa diretora na próxima segunda-feira. E com a participação também dos internautas, o Leandro já vai falar deles, mas eu quero tirar uma dúvida aqui com o Dr. Éder, porque é o seguinte: recebi a informação de que a Avenida Goiás pode mudar de nome, doutor Éder Xavier. É verdade, que história é essa? É verdade. Olha, aqui houve em algum momento da história de São Caetano do Sul uma homenagem aos estados. Então nós temos a Rua Pernambuco, a Goiás, Pará. a Rua Pará. Veja, o povo sem história, história com H, ele não sabe o passado, não consegue fazer nada para o presente e muito menos projetar o futuro. É verdade. As ruas têm esta situação favorável, marcar eternamente. Eu moro na rua tal, então eu falo a rua tal. E você fala o nome de alguém que você lembra e vai passando isso de geração para geração. E eu vejo que nós estamos num outro momento. Sabe, eu penso que o movimento que aconteceu aqui da autonomista já fez o círculo, né, aquele círculo, e agora tem que recomeçar de novo. O movimento autonomista, vamos ser sinceros, sem ser hipocrisia, o movimento autonomista foi uma coisa assim meia Éder Xavier, xarope Xavier foi. Olha aqui, presta atenção. O Adhemar de Barros queria ser presidente. As coisas começaram passional. Aqui uma vila de Santo André com 15 km², destacou de lá e foi defender. E aí começou essa história, se tornou autonomista. Lá, que legal, nossa cidade, o Chaminé de São Caetano, São Caetano trocar. Não tem mais que ser Chaminé aqui, mas começou essa história em algum momento, dessas coisas passional que acontece em São Caetano, sem planejamento, sem o povo participar, né? Por isso temos poucos políticos, porque só teve 8 prefeitos, esse é o 9º eleito e tal. Então, por tudo isso, começou com essa história de eu manejar a rua. Agora eu penso o seguinte, existiu um homem em São Caetano, homem com H, Hermógenes Walter Braido. Ex-triprefeito. Não teve o que esse homem não fez. Emes, sede da Justiça do Trabalho, todos os clubes, todas as pistas, não teve o que não fez. E o pior, esse homem me abre a Avenida Goiás. Hoje, como vereador, eu vejo como é difícil. Eu pensava que eu podia fazer tanto. Até fiz um livretinho aqui, ó. Prestação de contas. Prestação de contas 2014. É tão fininho. Eu fiz pouco. Porque a gente de fora acha que pode muito. Quando chega lá, olha, não vou dizer que é um circo, mas é difícil, não consegue realizar. Aí eu comecei a falar, eu fiz tão pouco, quem é que fez alguma coisa? E fui lá ver. Esse Braido fez tudo. E abriu a Avenida Goiás. Imagina se ele não abre, esse monóxido de dióxido de carbono parado aí. E não tem nada, nenhum monumento em referência. Tem algumas coisas que não tem nada a ver para ele. Então, eu queria pegar todas as vias de acesso desta cidade, as artérias. Não as artérias do corpo que dá vida para o corpo, dá vida para a história de São Caetano. Tenho muito assim, quero fazer. Gostaria que a Avenida Goiás, todo mundo conhece o estado de Goiás lá. Acho que é de Goiás, não sei o que ver os cantores lá. Então é o seguinte, de sertanejo, sei lá de Goiás. Um monte de gente vem de lá. Então, todo mundo conhece. Agora eu quero pôr lá a Avenida Hermógenes Walter Braido, para nós lembrar tudo que esse homem fez para a cidade. Mas tem o primeiro prefeito também, o Pellegrino. Vamos pegar Kennedy. O Kennedy é um cara legal lá, ele namorava muito com a Marilyn Monroe.
que ele fez para São Caetano, Kennedy? Então, o Kennedy não sei o que ele fez para São Caetano. Ele fez pra São Mas Caetano. veio um montão de dinheiro americano aqui para fazer o viaduto, não é, Leandrini? Leandrini, tá no governo do São Paulo Bernardo Pinheiro. deu título de cidadão para a Benedita não sabe nem onde fica São Ah, Bernardo. mas o Então- Nelson Mandela já Nelson ganhou? Mandela. Amigos, tem alguma coisa errada. Tem. Né? Então eu penso que ali podia ser Pellegrino, Bernardo, e assim por diante. Tal. Agora, então eu quero fazer esse projeto. E aqueles que foram baidistas, que verificaram, apoia. Isso vai criar muita encrenca para mim, não vai dar muito voto não, porque os comerciantes daquela rua lá vão falar assim, o quê? Eu fiz cartãozinho com a Avenida Goiás. Você quer mudar para... O senhor vem e paga os meus cartões. Cartões. Então, não pensa que é isso. Mas se nós queremos história, nós não temos história nessa cidade, só queremos história, vamos fazer isso, vamos homenagear homens que fizeram. Porque o título de cidadão vulgarizou. Todo vereador lá que entra lá tem aquele, vamos gostar nome. Aquele lá da Barcelona, lá, um vereador lá que entrou lá no lugar, não sei nem de quem, Ayrton Laureano. Esse homem foi lá e deu 4 títulos em 30 dias. Ele deu título para um que não quis receber. Ô, louco. Então, eu acho que já não temos história, vulgarizou o título cidadão, vamos pôr o nome das ruas, nessas ruas que são as artérias da vida histórica de São Caetano. Vamos fazer isso. Então eu estou pensando nisso, meu povo. Agora, doutor Éder, falando em grande projeto, pergunta aqui do nosso internauta. Quero agradecer aqui o Elias Santos, do bairro Barcelona, em São Caetano. Pergunta aqui, se o senhor fosse prefeito, qual seria o grande projeto, a sua grande marca à frente do Palácio? Se eu fosse prefeito, e quero dizer para você que nós temos um problema candente, violento, que estupra a história de São Caetano do IDH. Perdemos 16% de arrecadação nos últimos 10 anos. 8% da nossa arrecadação é em PVA, por causa de 3 empresas que licenciam 50 mil automóveis aqui. Se mais elas foram embora. Nós só temos problema na ordem econômica de São Caetano. Pergunto para você, para qualquer um político dessa cidade, qual é a vocação definida de São Caetano do Sul? É empresa? É indústria? É prestação de serviço? É comércio? Nem é comércio, nem pensar. Então nós não temos vocação. Então, como prefeito, reunir pessoas que amam essa cidade aí. Não achar que eu sou onisciente, onipotente, onipresente. Discutir um negócio que é viabilizar. Eu venho há 30 anos tentando a tese que nós poderíamos ser a cidade da tecnologia da informação. Mas não é Vale do Silício, não, coisa complicada para fazer que não sai nada. É fazer como se fosse em São Caetano, porque nós estamos geograficamente bem situados. Nós temos 4 milhões e 200 mil consumidores de segmentos A e B, que consomem, por exemplo, na área de informática, 700 milhões de dólares, que estão a 60 minutos de automóvel de São Caetano do Sul. Então, fazer de São Caetano uma referência nacional, estadual, na tecnologia, comprar, veja bem, comprar, vender, trocar, lutar contra a pirataria na América Latina, todos os projetos que as tecnologias, que não é sazonal, que avança sempre, que depende se choveu, se não choveu, ser uma referência na área de tecnologia. São Caetano do Sul. Tem a USCs. Vamos fazer lá, usar a USC para fazer incubadoras, fazer um trabalho. É um pouquinho mais longo, não é no outro dia que está pronto, mas tem que ter um projeto. Então, como prefeito, eu iria encontrar uma marca para São Caetano do Sul. A Santa Efigênia. Como se fosse a Santa Efigênia. Comprar, vender, trocar e tal. Mas ninguém está falando aqui, ô, oposição idiota. Não vai falar que eu falei que eu vou querer fazer contrabando aqui, que nós não vamos fazer contrabando, não. Nós estamos falando com nota fiscal, tudo direitinho, tudo certinho, mas ter um lugar. Até porque hoje os valores entre aquilo que é oficial com nota fiscal, que veio da IBM, que veio lá da outra, não sei da onde, das grandes empresas multinacionais de tecnologia, não está muito distante, não. Os caras perceberam que não dava um problema tecnológico, um objeto tecnológico de avançado, custava R$1.000. O cara vendia por R$10. Hoje eles estão se aproximando. E tem garantia, tem qualidade. Então, São Caetano do Sul precisaria ser, por fato real, não discurso evasivo, ter a cidade uma vocação definida, que unisse os políticos, o empresário. Nós precisamos fazer isso. Porque você imagina, por exemplo, 23% da nossa arrecadação, Anderson, sabe o que é? É aquela distribuidora de gasolina, derivados de petróleo. Imagina se o PT pega e fala, deixa eu levar embora isso aqui, a Dilma, para Mauá, porque o prefeito de Mauá queria. Sim, e ele é poderoso, hein? Ele fez a Câmara lá, continua querendo. Continua querendo. Imagina, sabe, olha, para arrematar essa história.
Veja bem, sabe quanto no ano 2013, de orçamento de R$1 milhão, R$1 milhão que nós tínhamos? Sabe quanto nós tínhamos de poder de novos investimentos? Quanto? Nós tínhamos 17 milhões, não dá para fazer nada, fazer uma praça. Nossa. Não tínhamos nada. Agora você vê bem o que acontece. Olha as distorções de São Caetano. Olha só, Santo André, 780 mil, 800 mil, tem 14 mil funcionários. Aqui São Caetano tem 153 mil, tem 11 mil funcionários. 4.500 professores. Eu estou contra professor, estou contra funcionário. Porque ninguém paga isso, ninguém faz nada. Senta lá e fica tudo com hipocrisia. E por isso que eu falei num bloco anterior que nós temos que comunicar essas verdades. Por que não pode? Ô Paulo Pinheiro, por que você não pode contar? Eu que não entendo. Por que não pode contar que nós temos 4.500 pessoas da área da educação em São Caetano? Será que precisa isso? Por um outro lado, nós temos 1.000 e poucos leitos que não é aproveitado na saúde. Então, essas distorções, quem vai discutir essas distorções? Se nós não... Só o Éder não é onisciente, onipotente, nada. Mas só se ele falar, ficar pregando no deserto. Eu vou continuar pregando até faltar água para mim. Mas, com a crise hídrica. A crise hídrica. Quem que vai falar isso, São Caetano? É isso que eu quero saber. Bom. Mais perguntas. Mais pergunta aqui dos nossos internautas. Agradecer também a participação da Leonice, viu, doutor Éder, aqui do bairro Cerâmica em São Caetano, e toca também no assunto do tabuleiro político da cidade. Ela disse que não é uma falta de coerência algumas pessoas defenderem o retorno do ex-prefeito Auríquio, tendo em vista que ele não conseguiu fazer a sucessora na eleição de 2012. Olha, Leonice, você está aí certinha. Tem o problema da falta de coerência, né? Que é a incoerência, a falta de coerência, de querer uma coisa dessa. Mas eu já disse, vou repetir aqui. Mas ele não está com as contas rejeitadas? Vou repetir. O seguinte, o povo, grava aí. Se esse homem conseguir ser candidato, prefeito já até é outra coisa. Se ele conseguir ser candidato, eu vou rasgar meu diploma. Porque ele está, o Auríquio, por trabalho meu, sem ser vereador. O trabalho do Éder Xavier da Trombeta. O que é? Uma ação popular. Condenado em segunda instância. Por improbidade administrativa. Pegou o cartão de Natal e assinou. Mandou com dinheirinho nosso. Teve senador da República que pagou R$12. Ele e a mulher perderam o mandato. Ele, senador, era deputado. Então você imagina, agora mudou, ó, aquele lá de Brasília, esse pessoal tudo, não pode ser lá, o Roriz e tal, porque o conceito do TSE, de dolo ou não, mudou. Então, realmente, eu digo aqui, dificilmente ele será, eu tenho certeza que ele não vai ser pelo problema jurídico, e também pelo Tribunal de Contas. Vai ficar 8 anos inelegível. Então, é incoerente o povo querer, quem detonou isso aí, falta de coerência, que pensar alguém em voltar. Tá bom, mas vamos imaginar que não tivesse problema nas contas, a volta do Auríquio, ele não voltaria? Ah, sim. Até porque, vamos deixar claro. Ou teria chance numa teria eleição? Teria chance de voltar. Agora vai ter uma discussão política, eu acho que vai beirar vários candidatos. É como eu falei no começo, não tem expertise nem de oposição, nem de situação. Mas vamos dizer claro, a questão do Auríquio era a questão da pessoa dele. Porque ele veio substituir o Tortorello e cantava na rua, ainda onde, saudade, junto com o Alcir Franco, a cidade de terceira idade, emocionava todo mundo e era um grande tribuno, etc. O Auríquio veio substituir esse homem. Então ficou difícil. Agora, até que gestão, sei lá, com outros problemas que o tribunal encontrou, que é difícil de explicar, seja isso ou seja aquilo, até que tinha gestão. Vamos falar a verdade. Então, isso aí, até que ele tinha. Agora, ele não conseguiu o carisma. É difícil. Você imagina? Levanta lá da sepultura, o Rui Barbosa põe ele lá na ONU para fazer um discurso em nome do Brasil. Aí põe eu lá para falar. É melhor eu falar, chega lá na ONU e falar, pessoal, tem um gênio lá no Brasil chamado Rui Barbosa, ele vai falar. E sai leve. Porque eu vou falar antes dele, ou depois dele, se eu começar a falar muita coisa, não dá para encarar o Rui Barbosa. Então, essa é uma verdade do comportamento humano. Ele teve que substituir, pois ele morreu. Queria também ver, Auríquio, queria ver se o Tortorello fica vivo, se você faz as tripulias que você fez lá. Você não fazia, não. O homem também não era fácil, não. Elegia o filho, que ia fazer as besteiras dele lá, o Marquinhos foi ver aquelas besteiras lá como elegeu às vezes o filho, botou ele lá de secretário de esporte da capital de São Paulo, ele lá no autódromo lá rachando. Então essas bobagens também aconteceu no governo dele. Mas ele era um homem que se comunicava com o povo, o Luiz Tortorello, cantando ou fazendo discurso. Que tribuno que era ele. Café passa rápido demais aqui, Éder. Acabou, doutor Éder. Acabou. Que pena. Bom, mas Éder, mais uma vez agradecer a gentileza da entrevista, atualizando as informações.
Tenho certeza que mais um papo de muitos que ainda ocorrerão ao longo do mandato, atualizando as políticas de São Caetano. E, claro, aproveitando esse instante, estamos no último mês do ano, deixar o espaço aberto para suas felicitações aos nossos internautas sobre as festas que se aproximam. Olha, o Anderson Afonso, agora falando certo, que eu falei, inverti, vocês dois são parceiros de muito tempo. Uma satisfação estar aqui junto com vocês. Que o ano que vem as coisas aconteçam na vida pessoal de cada um e que nós possamos, sabe, um desejo que eu tenho de Natal para todos nós, para mim principalmente. Olha, que a gente consiga, no ano de 2015, Natal nasce a esperança e tal, que a gente possa conseguir no ano que vem fazer o seguinte: dominar a nossa mente. A mente nos acusa, nos aponta a culpa. A mente faz tanta coisa com a gente, ela fica falando o tempo todo, que nós possamos encontrar o eu interior. Ele ser mais forte do que a mente. Porque nós não precisamos temer, porque o Natal é o nascimento de Jesus. Jesus é a nossa luz. Jesus nos indica que somos eternos. Então que o Natal resplandecente do amor de Jesus possa ser também perfugente na vida de todos nós. Mais que o ano que vem, depois de passar a experiência do Natal, confraternizar com os nossos parentes e amigos, que nós possamos dominar as acusações da mente. Nós seremos mais felizes. Então, um Feliz Natal para todos. Até a próxima semana, né, Anderson? É isso. Se Deus quiser. Bem, café bom é aqui, onde mais? Isso, e no Café São Martim, que é aqui pertinho, viu? Geograficamente é tudo pertinho em São Caetano. Mas, ó, não é só café não, tem bolo, doce, salgado, tem tudo que você quiser, almoço. Só falar com a Aline no Café São Martim, Rua Amazonas, loja número 2, no centro, não tem erro aqui. Travessa da Goiás, ou então, futuramente, na rua, em relação ao ex-prefeito, referência ao Braido, como citou aqui o Dr. Éder Xavier, mas todo mundo conhece a Goiás, travessinha da Goiás, você pega aqui Amazonas, vem, toma um café aqui com a Aline, fala que foi indicação do Café com Fatos. Tá com dúvida ainda? Então pega o telefone e liga para ela. 4221-6674. Venha conferir. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até quinta. Tchau, gente. Um abraço. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano.